Porque te amo, Dionísio, deverias ao menos te deter um instante. Gente, a gente está muito feliz com essa casa cheia hoje. Muito obrigada pela presença de todo mundo. A gente está comemorando e a gente quer convidar todo mundo para ficar até o final, porque vai ter bolo. Porque a gente está comemorando aqui com vocês também 2 anos do podcast. Começamos faz 2 anos. E nosso objetivo com Lá Fora, nós 3 somos 3 psicanalistas. Vanessa, psiquiatra, Pedro também, eu sou psicóloga de formação. A gente fez nossa formação numa instituição de psicanálise. Que nós 3 a gente se encontrou numa crise, numa angústia e numa crítica que a gente tinha de sentir a psicanálise muito fechada em poucos espaços. E como amantes da psicanálise que somos, a gente acreditava que a psicanálise poderia ser mais interessante se ela pudesse ser comunicada numa linguagem acessível, para que não só as pessoas que já tivessem lido ou tivessem passado aí por um percurso teórico de estudar a teoria pudessem entender. Porque a psicanálise não é uma coisa estranha, esquisita e difícil. A psicanálise fala da nossa vida diária, de todo dia. A psicanálise fala sobre por que você sonha o que você sonha, por que você sofre como você sofre, por que você continua fazendo coisas mesmo que você acha que não deveria fazer. Então, a psicanálise é sobre a nossa natureza humana. E o nosso desejo com Lá Fora era levar a psicanálise lá fora. Essa casa cheia hoje aqui fala do desejo compartilhado com vocês. Né? A gente encontrou na escuta de vocês, na presença de vocês também, um eco desse nosso desejo. Então, queria agradecer muito e a gente vai, então, depois comemorar os 2 anos de podcast. Agradecer muito a equipe técnica que está aqui com a gente, Júlia, Calico, obrigada pelo escritório, que abriu esse espaço para a gente conversar com vocês hoje. E eu queria só fazer uma introdução muito breve sobre o porquê do bar secreto e porquê do nosso tema de hoje. Né? Eu não sei se todo mundo sabe, os bares secretos, chamados speakeasy é fala baixinho, né? Eles nasceram nos Estados Unidos, na época da Lei Seca. Nos Estados Unidos teve uma lei seca durante mais de 10 anos, 1920 até 1933. E como não podia vender álcool de uma forma legal, surgiram os bares escondidos, que eram bares, de fato, escondidos atrás de oficinas, atrás de lojas. Né? E veio daí essa tradição de bares escondidinhos, como esse que a gente está aqui. Bom, boa noite a todo mundo. Agradeço também a presença. A gente está se acostumando também com públicos maiores, então, se vocês puderem ter um pouco de paciência com a gente, mas esse é o novo passo, talvez, do nosso projeto, que, como a Mari estava explicando, parte de uma ambição, talvez uma pretensão nossa, de fazer circular um pouco mais o pensamento analítico, eu acho, na cultura. Isso tem a ver diretamente com o tema de hoje, ou com um dos elementos do tema de hoje, que é o segredo, porque a gente acha que guardar determinados conhecimentos dentro de uma língua muito específica, de um jargão impenetrável e acessível, isso é elitismo, no fundo. Eu acho que a gente tem que, nós analistas, trabalhar bastante para entender, tatear, explorar e descobrir a linguagem, a forma de fazer isso, mantendo o gume da psicanálise, a eficácia que tem o pensamento analítico, evitar certas derrapagens também que existem nesses novos meios, mas navegar eu acho que é preciso, e não é preciso ao mesmo tempo. Então a gente aqui, já de saída, eu acho que rompe um pouco com uma ideia de segredo. Por outro lado, quando a gente estava em formação analítica, existia muito essa ideia, psicanalistas são segredáveis demais, escondidos demais, neutros demais. A gente precisa circular, a gente precisa sair de uma torre de marfim e circular nas ruas. Então isso faz parte do nosso projeto, mas hoje o que a gente encontra também, curiosamente, é uma proliferação da psicanálise
no espaço público, no espaço de mídias, principalmente. E acho que ali a gente vai ver qual a diferença do público, do privado, e talvez de uma outra categoria que tem muito a ver com a psicanálise, que é o íntimo. Acho que o íntimo não tem tanto a ver, talvez, com o privado ou com o segredo. Eu acho que a distinção dessas categorias faz parte um pouco da conversa de hoje. Então, a gente aposta que quando um grupo de analistas conversa, dispõe do seu jeito de pensar a sua clínica e o seu mundo, isso tem um efeito de permeabilidade em quem está com a gente, nos nossos interlocutores imaginários e bem reais aqui hoje, no caso, onde isso vai gerar uma permeabilidade entre instâncias psíquicas. Que a psicanálise defende a ideia, constata a ideia na clínica de que cada um de nós é descentrado de si. Julgamos que estamos no domínio da nossa casa psíquica, mas a todo momento a gente descobre um alçapão novo, uma área mal assombrada, um lugar de vazamento. Então, fazer análise aumenta muito essa permeabilidade, essa possibilidade de você tomar contato com os outros eixos seus que não estão centrados com a sua razão consciente. Mas a gente também constata, percebe isso, que quem participa de uma conversa ou quem faz uma imersão junto com a gente numa conversa associativa, como a gente chama, também vai sentir certas portas abrindo, certos lampejos de pensamento. Isso a gente considera que é um efeito analítico também. Efeito analítico é quando o material inconsciente dentro da gente conversa com camadas mais superficiais da nossa consciência. E depois cada um faça com isso o que quiser ou o que não quiser. Leve para a sua própria análise, ou comece a fazer análise, ou não comece a fazer análise também. Às vezes uma simples abertura já é suficiente para o momento que a gente está. Então, injetar isso de uma forma cuidadosa, rigorosa e, ao mesmo tempo, exploratória por necessidade, no momento que a gente vive, faz parte do nosso desejo, de uma parte do nosso desejo, né? Então, o nosso encontro aqui tem a ver com isso. A gente vai fazer o que eu acho que vocês estão acostumados a ouvir a gente fazer no episódio. Mas a parte mais legal desses encontros, como o de hoje, é a possibilidade da gente vir a conversar, vir a trocar. Então, por isso, a gente vai fazer uma conversa associativa entre nós mais curta do que um episódio habitual. E a gente acha muito interessante a troca com as pessoas que vêm materializadas em carne e osso, que trazem suas questões encarnadas para a gente estar junto e trocar mesmo, né? Então, agradeço de novo a presença de vocês. Estou bem contente e fica que vai ter bolo, como disse a Marielle. E é isso. Bom, boa noite. Eu também estou muito feliz. Acho que é uma grande realização ter vocês aqui com a gente. É um sonho isso. Há 2 anos, quando começamos o podcast, eu falei para o Pedro e para a Marielle que a gente estava fazendo isso porque a gente estava um pouco entediado. Eles não acreditaram, mas agora eles sabem que eu tinha razão. E porque a clínica psicanalítica é encantador, né? Aparecem os segredos, mas é muito solitária. Então, quando a gente tem essa possibilidade de encontro entre colegas para falar de psicanálise, para conversar, para pensar junto, a gente abre um espaço que no cotidiano a gente não tem. Agora, ter isso ainda com o público e poder conversar com muitas pessoas fez a gente aprender muito, né? Nós tivemos muitos feedbacks esses 2 anos e é incrível o quanto nossas vidas foram mudando com isso, né? Acho que teve muitos ganhos e perdas e mudanças que a gente espera que tenha feito as nossas conversas ficarem melhores e que vocês aproveitem isso. Para mim, na verdade, esse podcast é só um pretexto para associar a psicanálise com poesia, né? Então, eu estou sempre tentando trazer a literatura, porque eu acredito muito que um psicanalista precisa beber dessa fonte também.
e que a teoria e a técnica pura é muito dura, né? Então, por isso que eu comecei aqui com a Hilda Hilst. Ela tem de Campinas, em homenagem à cidade. Em homenagem, não tinha pensado nisso, mas sim. A Hilda Hilst, ela tem todo um repertório aqui sobre Dionísio. Então, achei que essa combinação de psicanálise com álcool, né, essa abertura que o vinho e os drinks, enfim, trazem, permite que as associações fiquem muito mais livres, eu espero, e que a gente aproveite bastante isso. E aí, só para dar a palavra aqui para os meus amigos, eu só vou trazer mais um versinho da Hilda. Porque te amo, Dionísio, é que me faço assim tão simultânea, madura, adolescente. E por isso talvez te aborreças de mim. Ou seja, né? Tem também todas as defesas, a gente quer conversar um pouco sobre isso. E vamos lá. Eu queria começar contando para vocês que a gente pensou no tema dessa noite, pensando no segredo, porque estamos num bar secreto, e segredo tem a ver com a psicanálise. Acho que o Pedro vai desenvolver melhor essa ideia. O Freud começou pensando muito sobre as questões da repressão, né? Então, tem coisas nossas que a gente reprime e que vai lá para o inconsciente, e isso seria um dos núcleos pelos quais a gente cria sintomas e etc. E aí a gente pensou em Dionísio, ou Baco. Né? Baco e Dionísio são o mesmo deus, um no panteão romano, o outro no grego. E a gente pensou em Baco porque a gente está num bar. A Vanessa falou, eu acho que o psicanalista tem que beber da poesia. Eu acho que o psicanalista precisa beber. Ponto. Porque eu acho que a psicanálise tem a ver com a gente sair do registro puramente racional. Né, o Freud, que foi o criador da psicanálise, ele propõe, enquanto técnica, a associação livre. E a associação livre é você ouvir o paciente com uma atenção flutuante. Então, é uma dupla, associação livre e atenção flutuante. O que a gente pede para o paciente quando ele deita no divã? A gente pede, fale o que vier na sua cabeça. Essa é uma tarefa impossível. Quando a gente fala isso, todo mundo fica em silêncio, quieto. Né? Mas a ideia é que a gente convide a nossa repressão a dar um pouco de tempo. Né? Porque o tempo todo, na nossa vida social e, na nossa vida cotidiana, a gente está com as defesas todas bastante preservadas, se somos mais ou menos saudáveis. Né? E a gente está o tempo todo reprimindo, de modo consciente e inconsciente, o que a gente acha que deve falar, o que a gente acha que cabe naquela situação. Né? Isso é algo da cultura e a gente está o tempo todo fazendo isso de uma forma automática. Quando você deita no divã do seu analista, o convite deixa essa repressão um pouco de lado e fala o que vem na sua cabeça. Por mais que possa parecer bobo, pode parecer inadequado, pode parecer que não interessa, mas a ideia é esse convite. E aí, quando a gente pensou no bar, no Baco, eu fui estudar a história do Dionísio, que eu não conhecia, e achei muito interessante, porque eu vou chamar de Dionísio aqui, tá? Baco, Dionísio, o mesmo deus. Acho que todo mundo meio que tem na cabeça que é o deus do vinho. Né? E vou contar um pouco da história dele. Dionísio é filho de Zeus, o maior deus do panteão grego. Né? E Zeus teve um caso com uma amante mortal. Zeus era casado com Hera, que são os dois deuses principais do panteão. E Zeus vem disfarçado de mortal, ter um caso clandestino com uma amante que é mortal. Desse caso clandestino, nasce Dionísio. E nasce de uma forma trágica, como é, né, tradição dos deuses. A Hera, que é a esposa de Zeus, ela descobre o caso do marido e ela arma uma armadilha para que a Sêmele seja destruída. Então, a Sêmele é morta e ela está grávida. Quando a Sêmele está grávida e morre, Zeus pega esse bebê de 6 meses, que ainda não está completamente formado, e costura na sua coxa. E espera esse bebê terminar a formação dele, esse feto. Então, o Dionísio é filho de Sêmele, que é uma amante mortal, fruto de um caso clandestino secreto de Zeus,
com a Semele. E aí, quando Dionísio nasce, a Hera continua perseguindo ele ao longo da história, e ele é o único semideus aceito no panteão. Então, Dionísio ele é considerado aquele que une o Deus com o humano. E o vinho é considerado isso pelo panteão grego, né? Aquela bebida, eu acho muito interessante que as bebidas têm o nome de spirits, né? Eu fui por spirit, para quem não sabe, o Abdon sabe, nosso mixologista, ele que criou nossos drinks. Os spirits são os álcools, né? Então tem a cachaça, o uísque, a vodka, o gin. É o espírito do drink. Se você tirar o gin daqui, fica um suco, né? Então, o Dionísio ele é considerado aquele que junta o humano com a divindade, através do vinho, do álcool, do drink, né? Então, é como se ele tirasse um pouco das defesas, fazendo uma relação aqui com a nossa psicanálise, e nos transpusesse um pouco para essa condição divina. Então, achei interessante a história de Dionísio, que nasce de um segredo. E Dionísio, no panteão grego, ele é considerado, então, o deus do vinho. Ele é o único semideus, filho de um deus e de uma mulher mortal. Mas ele tem várias características interessantes, que são o seguinte. O Dionísio ele também é representado nas cidades gregas como aquele protetor de quem não pertence à sociedade convencional. E, portanto, ele simboliza tudo que é caótico, perigoso e inesperado. Então, o Dionísio é aquele deus que vem, ele também pode ser considerado o deus da morte, da transformação. Ele vem mexer na ordem do jeito que ela está. E eu acho que isso se relaciona muito com a psicanálise. Não tem ninguém que comece uma análise e que a vida fique igual, né? Pensando em que a gente atravessa esse segredo, atravessa essa experiência puramente racional, né? Porque quando a gente outras teorias psicológicas, vamos chamar assim, elas vão lidar mais com o que é consciente. Então, o que você pensa, o que você acha, o que você pode fazer, mudança de comportamento, isso está dentro da ordem da consciência. Quando você deita no divã e o analista te convida a essa associação livre e ouve você em atenção flutuante, eu fico pensando que é um pouco desse convite, né? Que acontece em alguma medida, não vou falar que é a mesma coisa, tá, gente? Por favor, não considerem isso, mas acontece numa mesa de bar, né? Quem gosta de sentar numa mesa de bar e beber sabe que o que acontece numa mesa é uma associação livre, né? O álcool ajuda na diminuição dessas defesas e você começa a falar, e isso pode durar horas, né? E isso pode ir percorrendo um monte de assuntos que, a hora que você levanta da mesa de um bar, de um jantar, de uma festa, qualquer coisa, você não consegue muito bem explicar o que você conversou naquela situação. Ela vai para um outro âmbito da consciência que é menos defendido, né? Então, eu queria começar com essa explicação da história de Dionísio. E vocês acham que a virtualidade dos nossos tempos está diminuindo essa possibilidade dionisíaca de encontro e de redução de defesas? O que vocês acham? Uma boa questão, né? Entre amigos nascidos entre 80, anos 80, assim, todo mundo comemora ter crescido numa era sem celular. Não sei se isso é uma melancolia da nossa parte, de ter achado isso algo bom, mas a presença da câmera, que pode filmar tudo a qualquer instante, registrar uma foto. Tem histórias, né? Lembra aquele dia que você ficou caído e tralalá e tralalá? A gente tem essa representação de memória. Hoje em dia, tem foto. Você tem a foto mesmo e está publicada, e o Google se recusa a deletar aquilo, se você pedir também. Isso então pode ser um fator, nos né? torna mais paranoicos e menos dionisíacos. Porque acho que Dionísio é o contrário da paranoia, talvez. O Dionísio ele vem, segundo o panteão grego, do que eu estudei um pouco, ele vem realmente bagunçar o que estava dentro da ordem, né, e encarar essa transformação. Mas ele não é perseguido, ele não fica numa posição de que ele tem que esconder e disfarçar isso. Ele não faz disso um segredo, vamos dizer, já que para entrar no nosso tema do segredo. Sabe uma coisa que eu aprendi estudando para hoje, eu achei bem interessante? Os bacanais, né, que é uma palavra vinda de Baco, eram festas que existiam na Roma antiga e que só as mulheres faziam parte.
Então, essa celebração... Depois os homens passaram a ser permitidos nas festas. Mas, no começo, eram só as mulheres. E tem peças importantes que retomam essas tragédias gregas, que são as bacantes. Ninfas que acompanham Dionísio, aonde ele vai, que são sempre representadas como mulheres muito sensuais, né? O Dionísio, no panteão grego, ele briga com a Hera. A Hera é a deusa que é representante da manutenção da ordem, do casamento, e Dionísio da paixão e das loucuras. Nesse sentido, acho que Freud foi uma espécie de Dionísio, porque ele traz a sexualidade, né? Traz o que não era possível ser falado, ser pensado, ele traz para o centro. Tanto que as pessoas dizem, ele só pensava em sexo, ele só falava de sexo. É uma ideia bastante simplista, não é bem assim, mas é uma ideia comum, né? Mas também isso me faz pensar um outro ponto. Eu estou bem assim perto de atendimentos mesmo, lembrando de atendimentos, com isso que vocês estão dizendo. Eu acho que tem uma diferença grande entre a confissão de segredos e um processo analítico. Como é que eu posso me explicar? Eu acho que você confessar um segredo contém um potencial de catarse, de você ventilar uma gaveta fechada, algo que você estava mantendo em sigilo por muito tempo a custo de uma energia psíquica muito grande. Então, a confissão ela é acompanhada de uma liberação de energia que você não precisa mais usar daquela forma. Eu acho que isso carrega resultados terapêuticos, principalmente se depois você passar por algum tipo de expiação. Isso é bem cristão, eu acho, né? Para quem se formou, quem fez catecismo, ou quem é cristão, conhece bem isso, assim, a confissão seguida de algum tipo de expiação. Aliás, só um assunto paralelo também, quem promete para sua divindade algum tipo de punição, né? Se acontecer tal coisa, eu prometo que eu vou ficar tanto tempo sem beber, sem comer chocolate. A gente está aqui no campo das promessas. Você está lidando com um Deus que é bastante severo, assim, né? Ele espera de você uma restrição para poder... Por que você não fala assim, eu vou ler Fernando Pessoa se acontecer tal coisa, eu vou, sei lá... Vou aprender a tocar baixo, que eu queria desde sempre. A gente sempre promete alguma coisa que é para sacanear a gente um tanto, né? Então tem, acho que um tanto de um masoquismo inconsciente se cumpre com esse expediente também. Mas voltando para a trilha de antes, segredar, revelar segredos é terapêutico em si. Mas eu acho curioso que o material de uma análise largamente passa ao cabo da ideia de segredo. Eu acho que tem conceitos analíticos que tratam disso. O Freud falava de repressão. Em alemão ele dizia... Tem alguém que fala alemão aqui? Não, só você, Pedro. Eu não falo alemão. É que quando não tem ninguém que fala, eu fico mais livre assim para falar. Fala. Deve ter alguém que fala. Obrigado por não levantar a mão. Eu fico menos fiscalizado. Né? Mas fala. A palavra é Unterdrückung, que é do alemão. Unter é como se fosse under do inglês, é para baixo, e Druckung é uma força para baixo. Igual você ficar, sei lá, pega uma bola e põe para baixo da piscina, você tem que ficar segurando essa bola com uma força muito ativa, muito tenaz para ela não subir. A força psíquica de repressão vem dessa palavra e ela é distinguida no corpo psicanalítico como uma ação consciente, planejada. Então você sempre sabe o que você está reprimindo. Então a gente Esse é o segredo. O segredo está nesse plano da repressão. Consciente. Você está lá em associação livre, daí você fala o primeiro assunto, o segundo, o terceiro você não gosta muito dele. Daí você olha quanto tempo falta para acabar a sessão, você fala assim, não vou falar disso hoje, né? Isso aqui precisa de mais tempo, na semana que vem eu falo, na próxima sessão eu falo. Aliás, isso talvez nem tenha tanta importância assim, e daí a gente reprime. Então você sabe o que você está reprimindo. Ou sei lá, se você está num círculo de amigos e fala, não fale de tal tema com ele está sensível com isso, você pede que a pessoa reprima tal tema. Isso é a repressão. Agora, a psicanálise ela é muito fundada pela descoberta de um segundo mecanismo que o Freud foi chamar de Verdrängung,
que, sei lá, em português, uma das traduções possíveis é recalque. Essas palavras mudam em português. Às vezes chama de repressão, recalque, supressão, repressão. Isso não é tão importante, acho que as ideias, o conceito é mais importante. Mas eu vou falar de recalque em português, porque eu também acho que essa palavra se perdeu ao longo do tempo. Ela está mais assim dentro do contexto do funk carioca. Tal pessoa é recalcada. Seu recalcado virou uma ofensa, né? Virou um jeito de adjetivar a pessoa. E em português significa mais ou menos invejoso, invejosa. Eu acho que tem essa conotação, mas não é essa conotação da psicanálise. Recalque significa a operação que eu escondo do outro, o que eu não gosto em mim, mas eu também escondo principalmente de mim mesmo. É fundamentalmente uma ação intrapsíquica, é do sujeito com ele próprio. Então, cada um de nós conseguiria mais ou menos responder aqui agora o que está reprimindo, mas seria impossível a gente, de caso pensado, dizer o que a gente está recalcando. Porque isso é o que vai ser revelado pela análise. A análise revela o recalcado mais ou menos como a luz branca se decompõe nas cores do arco-íris, na capa do disco do Pink Floyd. Aquele triângulo de cristal que faz a difração é a análise. Seria o processo analítico, é o processo que faz com que a minha personalidade, que eu percebo como assim racional, estabelecida, escape alguma cor que eu não estava participado dela. Que eu não... e isso não é da ordem do segredo, isso que é o mais interessante. Então, uma análise, eu acho que tem a área assim, dos segredos, da vida da pessoa, que se a gente não cuidar bem disso, vira só assim, um tipo de psicofofoca. A gente falou disso em outro episódio. Fica só assim, informações meio requentadas sobre a vida da pessoa, que você fica manipulando aquilo. Quando o recalcado é material fresco que surge. Então, o recalcado, ele interessa tanto que, às vezes, a gente vai falar para o paciente de uma área do recalcado que foi revelada na análise, a própria pessoa não lembra numa segunda virada, assim. Então, você fala, isso me lembra aquele seu sonho que tinha tal e tal coisa. E o paciente ele pode ser visto respondendo assim, esse sonho não é meu. Você confundiu, doutor. Você confundiu. Às vezes a gente confunde mesmo, mas acontece quando a gente não confunde também, que a pessoa se depara com o seu recalcado, que na semana passada estava nítido e claro, nessa semana o recalcado já se esfumaçou, você anotou lá no seu grau na sua caderneta. Aliás, como a gente toma notas dessas coisas, está na área do segredo também, eu acho, do dionisíaco. Mas eu acho que a análise passa pelo segredo, mas ela atravessa e acho que se pretende ir para um além disso também, né? O que você está dizendo não é que o recalcado é um segredo que a gente guarda de si mesmo? Como assim? Como assim você está falando? Eu acho que é um segredo que você mesmo... É que isso supõe que o recalcado ele foi consciente um dia e depois foi recalcado. Então tudo que é inconsciente um dia, na verdade, foi consciente e você vai ter acesso a isso de novo um dia, e o inconsciente seria uma área esgotável da psique humana que a gente conseguiria colonizar completamente com o processo analítico. E não é isso que se dá. Várias vezes você descobre alguma área sua inconsciente que você tenta explicar pela sua biografia, você não encontra nenhum tipo de justificativa para você ser daquele jeito ou daquele outro jeito. Simplesmente você constata que você é de uma determinada forma. Você constata que você é sádica de uma determinada forma, que você é masoquista de uma determinada forma, que você é voyeurista de uma determinada forma, que você é autopunitivo, autodestrutivo de uma determinada forma. Então, isso nem sempre está ancorado na ideia de que um dia isso foi consciente e depois eu guardei segredo. Então, Tem os dois, eu acho. O que nós estamos tentando fazer? A gente está tentando pegar uma palavra, segredo, que é uma palavra do senso comum, e a gente está tentando aplicar conceitos psicanalíticos, e o Pedro faz uma leitura disso e eu faço outra. Né? Para mim, essa palavra pode ter muitas camadas e ela pode ir até essa profundeza inconsciente. E para o Pedro, o segredo é algo que já foi contado e que depois
some, desaparece. Pera, como assim? Não entendi a Foi isso diferença que você falou. Não acompanhei. Fala de novo. Por favor. Você está dizendo que o recalcado ele nunca foi contado para si próprio. Pode ser que ele já tenha sido. Pedro Colli. Eu tô pensando em Você paciência. está... Eu tô pensando em situações assim bem palpáveis, Mas para mim é a mesma coisa. O segredo também não necessariamente já veio à consciência. Uhum. Marielle, fala. Para dar um pouco de substância de exemplo, por isso que o Pedro está falando, acho que é muito comum nos filmes psicológicos, ou sabe aqueles filmes assim? Por exemplo, tem um crime. Aí vem alguém... O assim, segredo dos teus olhos. O segredo dos... Ai, esse filme é horroroso. Nossa. Vocês assistiram esse filme? É um thriller? Nossa, não assistam. Como que Nossa, é? me deu um mal-estar só de lembrar. Você não assistiu? É um filme argentino horrível. Assista. Nossa Senhora. Mas por que é horrível? É horrível porque é uma vingança terrível, assim, de um... Rapidamente, tem um crime horroroso que acaba com a vida de uma pessoa, e aí esse cara pega o criminoso e faz uma coisa horrível, eu não vou contar. Mas assim... É horroroso pela agonia que dá, então, horrível, o tipo de crime. É Não é, maravilhoso. não é artisticamente horroroso. Não, é horroroso da angústia, é um filme bom, vai. Mas só para dar um exemplo, assim... Sabe esses filmes que pegam um criminoso, alguma história e falam assim, por que a pessoa ficou assim? Ela ficou assim por causa disso, né? O Freud começou assim. Quem estudou o comecinho da teoria freudiana, ele acreditava que as histéricas tinham sofrido abuso na infância. Os histéricos também. É, os homens e mulheres. Os né? homens e as mulheres. Ele era histérico. E aí ele achava que se aquele paciente... Não tinha nenhum paciente histérico do Freud. Ele era Tá histérico. bom. Mas ele não se considerava histérico. Considerava, na correspondência com o Vou Flies, falar ele das falava da mulheres. histeria dele. Mas então, o Freud... Era segredo na época, a histeria Era masculina. Então, o Freud começou pensando assim, essas mulheres histéricas, para o Freud, lá no começo de 1900, as mulheres histéricas eram aquelas que tinham sintomas físicos que não eram explicadas pela medicina. Então, tinham mulheres que ficavam sem andar, mulheres que ficavam cegas, ficavam sem falar. E ele acreditava que essas mulheres tinham tido um abuso, um trauma real, do ponto de vista externo, né? Então, elas deveriam ter sido abusadas, estupradas, sei lá, e que, trazendo essa história, esse trauma ou essa revelação à tona, esse sintoma seria sanado. Ele muda de ideia, ouvindo as histéricas e entendendo que nada, não necessariamente aconteceu alguma coisa. Acho que é isso que o Pedro está falando. Quando você está com o seu paciente, você fala, nossa, o que aconteceu? Nada. Não dá para dizer se aconteceu alguma coisa para que essa pessoa tenha se tornado assim tão deprimida, tão ansiosa, tão persecutória. Então, aí a gente está falando, quando a gente vê o sintoma acontecendo no aqui e agora, na vida, e a gente vê isso na gente o tempo todo, por que eu estou tão ansiosa? Por que eu estou tão angustiada? Né? Isso pode ser em relação a um trauma externo e reconhecível? Pode. Lógico que pode. Tem muitas coisas que aconteceram na vida. Você pode ter sofrido um assalto, um estupro, uma guerra, mudar de país, coisas que, de fato, do ponto de vista externo, te desorganizaram. Mas, muitas vezes, tem algo que é do ponto de vista puramente interno e inconsciente. Eu acho que essa é a diferença que você está dizendo. Tem recalques, né, que são coisas que foram para o inconsciente e que a gente não consegue resgatar nesse sentido histórico. Então, quando eu tinha 5 anos, eu fui na casa do meu vizinho, e aí eu fui abusada, então, por isso, tá. Às vezes tem essa historinha, às vezes não tem. É como se a análise fosse uma versão adulta daquele jogo Detetive da Estrela, que você tinha que adivinhar quem que era, com qual instrumento, em qual locação. Então era o Coronel Marinho com o castiçal na sala de jogos. Pronto, revelou. Pronto, resolveu. E está curado. Vai. A primeira ideia da psicanálise era essa. Não, isso é pré-analítico. Acho que a psicanálise nasce da superação dessa ideia, mas sem tirar de jogo o traumático externo, que conta muito também, né? Não ignorando essa Gente, parte. esse é um grande nó da psicanálise. Ninguém entra em acordo totalmente sobre isso. Tem uma linha que é Freud, Ferenczi,
Winnicott, né, são 3 grandes psicanalistas que vão considerar que o ambiente e as questões que acontecem, de fato, de verdade, seu pai falou não sei o que para você, sua mãe fez não sei o que, isso te traumatizou e você coloca isso em algum lugar e some com isso se torna recalcado, segredo, enfim. E tem uma linha que é mais Freud, Melanie Klein, né, e Bion, que vai entender que as questões são muito mais intrapsíquicas, muito menos ligadas ao meio, e que tudo tem a ver com a percepção e com a constituição do indivíduo, e que o meio não é tão determinante quanto é para essa primeira linha. Ou seja, existem discordâncias em relação a isso, e eu não sei por que nós estamos entrando exatamente nisso. Eu vou falar só um pouco que eu acho bonita essa ideia, o que o Pedro trouxe do recalque inconsciente. Eu acho que é mais fácil da gente pensar o seguinte: tem coisas que a gente consegue lembrar, né? Cada um vai pensar a primeira lembrança que tem da vida. Tem gente que tem uma lembrança com 3 anos, tem gente que tem lembrança com 5, tem gente que fala, nossa, não lembro nada da minha infância até eu ter 10 anos e tal. Eu acho que essa ideia do recalque inconsciente é fácil a gente pensar que também, até um certo momento do desenvolvimento de todo mundo, a gente não tem palavra para fazer história na cabeça. Vamos imaginar um bebê pequeno, ou uma criança de 1, 2 anos. Pode ter acontecido alguma coisa externa, que seja reconhecida como algo traumático, ou pode não ter acontecido. Pode ser algo de uma infância completamente saudável, bem cuidada e tal. O Winnicott fala, que é um psicanalista inglês, que primeiro foi pediatra, depois se tornou psicanalista, então ele escreve, trabalhou muito com criança. Ele fala uma coisa que eu acho bem bonita da gente entender isso, que ele fala, o bebê não sabe se a fome é um trovão. Então, ele não consegue distinguir o que tem dentro e o que tem fora. Então, se a gente pensa nisso, que um bebê que sente fome e sente o desconforto da fome, ou do frio, ou do sono, ou, sei lá, qualquer dor, ele não consegue saber se aquilo é de dentro do corpo dele ou se isso é um barulho. Aí a gente está falando de registros que ficam no nosso psiquismo, e isso acontece com todo mundo, mesmo que a gente tenha infâncias bem cuidadas e sem grandes traumas externos, isso vai criando essas marcas que são muito recalcadas, né? E que a gente não consegue recuperar. Você não consegue recuperar nem em análise, nem em lugar nenhum. Nossa, aquele dia que eu fiquei com fome demais e eu era um bebê de 3 anos. Não tem isso, mas isso marca, isso constitui, né? E aí tem uma linha na psicanálise que eu acho muito bonita, que é um texto do Freud que fala construções em análise, que ele fala que tem alguns traumas ou alguns segredos ou algumas repressões que a gente consegue recuperar enquanto associação livre. Aquele paciente deitado lá e fala, eu lembrei que aconteceu quando eu era criança, eu acho que é isso por causa daquilo, tal. E tem outras coisas que a gente constrói, né? Que a gente, enquanto analista, vai falar assim, eu vou contar uma historinha aqui, que eu não sei se foi isso, mas do que eu estou ouvindo, me parece que talvez você tenha passado por uma experiência que te marcou de uma forma você se sentir muito desamparado. E é isso que a gente está vendo acontecer hoje. Mas isso não tem uma historinha, não tem essa revelação de um segredo consciente. Agora, eu acho que também eu pensei numa derivação assim do tema, que é a gente ouve muito que um dos sintomas culturais dos momentos de hoje é como se fosse a indistinção ou a falta de separação entre espaço privado do segredo e espaço público. Então a gente vê muito isso, se você for um navegador de TikTok assim, ou de Reels, você vai passando lá os seus Reels, tem pessoas se expondo enormemente em termos de segredos, revelações, áreas muito particulares da vida, que revela para um canal que tem, sei lá, milhões de seguidores e coisa e tal, né? Então isso seria um apagamento do que do que essa distinção entre o privado e o público, como se essa distinção não fizesse mais sentido.
Eu acho que, então, se isso não faz mais sentido, a análise também perderia sentido, que a análise estaria do lado do espaço do privado, né? Mas isso faz lembrar, vem na minha cabeça, assim, quando a gente estava conversando sobre esse episódio, eu tinha um paciente que era um menino, uma criança, faz bastante tempo já isso, e ele sempre tinha uma questão de ser observado. Ele tinha, assim, como é que fala essa palavra? Ele era um grande engambelador. É engabelador ou engambelador? Engambelador, eu vou falar. Engambelador. Então, para ele falar um fato aí que tinha acontecido na semana dele, ou que tinha incomodado ele entrava, assim, ele só colocava o pezinho na piscina e já saía, e já falava de 1000 outras coisas para criar uma cortina de fumaça, daí queria brincar e queria desviar e tal, né? E sei lá, a nossa postura não é tanta... acho que isso é importante dizer, a postura do analista não é aquele que vai arrombar o cofre, que vai forçar a confissão, que vai forçar que o material mais particular, privado, venha à tona. Isso é reencenar um episódio abusivo, assim, traumático, muitas vezes. É proscrito que você force muito a barra. Depende, claro, do contexto, da situação, etc., né? Eu não ficava perseguindo, assim, eu falava para ele, você está engambelando, hein? Você está sabonete. Caramba! Tento falar de um assunto, você já puxa 3 para criar uma cortina de fumaça e tal. Ele dava risada. Daí um dia ele chegou assim para a sessão e ele falou uma frase que eu achei tão tocante. Ele falou assim, eu acho que eu já entendi o que é isso de fazer sessão. Eu disse, fala aí, dele. É igual tomar banho. Eu nunca quero tomar banho. Mas depois que começa o banho, até que não é nada mal assim também. Mas ele estava falando do banho infantil, que é um banho acompanhado. O fato que a gente toma banho sozinho hoje encobre a memória de que por um bom tempo o nosso banho foi acompanhado de alguém que viu se a gente estava considerando todas as dobrinhas, atrás da orelha, embaixo do pescoço. Se você deixa uma criança sozinha, pequena, tomar banho, ela sai toda suja do banho. O pé sai, sei lá, imundo, sai cheirando, sai com mancha. A canetinha que pintou durante o dia continua. Acaba o banho, assim, estou pronta para dormir, com a maquiagem da borboleta ainda, da festa junina. Então, o adulto tem que ir lá e cuidar do corpo. Quando ele trouxe isso do corpo da criança, o corpo de uma pessoa, digamos, eu não sei se tem alguma coisa de tanto segredo. Pode ser que tenha, pode ser que você tenha, sei lá, uma marca, uma deformidade, uma assinatura no seu corpo, mas, em geral, ele não é o grande segredo, a quintessência do universo. Ele é seu corpo, mas ele é íntimo. Talvez tenha essa categoria da intimidade, que é o que é manuseado e é o que se torna palavra em análise, seja de uma criança, seja de um adolescente, ou seja de um adulto, né? Então, eu acho que também tem essa ideia de se há um segredo, se não há um segredo. Onde a história do Dionísio, que a Mari trouxe no começo, tem bastante essa dramaturgia do segredo, né? E do traumático também, mas eu acho que muitas vezes a análise se passa mais no campo, talvez, do íntimo do que do segredo, eu estou aqui pensando, né? Sei lá, esse menino claramente era isso, não era uma questão tanto da grande revelação, a grande exposição. Eu acho que nesse sentido tudo é segredo. Eu me lembro de uma situação que eu tinha uma analista que eu adorava e confiava muito. E um dia eu prestei o processo seletivo da Sociedade de Psicanálise de São Paulo e passei. Então eu ia terminar o meu vínculo com ela para ir para outro analista, para um didata. E eu tinha passado e eu só contei para ela. Ainda era algo muito assim, mas era só isso, eu passei na prova, não era nada demais. E aí uma pessoa... Mas era ao mesmo tempo, uma pessoa lá do grupo de psicanálise falou, parabéns, você passou. E eu falei, gente, ela contou. A minha analista contou vazou. que eu tinha passado. Ou seja, isso era um grande problema? Não, não era. Mas o fato dela ter contado antes de mim
que eu tinha passado me chocou, assim. Eu não sabia que isso era possível. Ou seja, eu acho que a mínima coisa, mesmo que não é segredo, na análise. Sempre é. Quase a desinteressante pode ser o íntimo de alguém. A Marielle mostrou o livro Show do Eu, aqui, da Paula Sibila, que estuda também essas questões. Aí que tá, porque alguém que expõe assim, sua vida pública no seu perfil, a pessoa pode estar falando de muita coisa, mas vários colegas filósofos, analistas falam: isso não é o íntimo, isso é o teatro do eu, é o teatro do privado, é o show do eu, como diz ela. Então, se tem um show, é como a gente fez aqui hoje com vocês, foi um pouco roteirizado, tem direção, tem claquete, tem chamar atenção. Aqui fica explícito. Mas eu acho que quando alguém conta segredos em ruas ou em ambientes públicos pessoais ou virtuais, não necessariamente a gente está perto dessa coisa do íntimo que a Vanessa está falando, que o íntimo até pode ser desinteressante do ponto de vista público, mas para aquela pessoa é segredo. É uma área do seu corpo psíquico, corpo real fundamental. Então, na análise, tem essa premissa de que o que está sendo falado ali é sigiloso, né? Para a criança, a gente fala, para o adolescente, a gente fala: o que você me falar aqui, eu não vou falar para os seus pais. E eu acho que se supõe isso. Então, tem isso da análise. Eu fiquei pensando só numa pergunta que acho que a Vanessa falou no começo, né? As redes sociais é uma coisa que eu estudo bastante, o Pedro também. Aliás, vou fazer uma propaganda, nossos livros estão à venda aqui. Essa coisa da rede social, ela exterminou o íntimo, o privado? Na minha opinião, não, né? Sei lá, eu postei foto do meu último fim de semana no Instagram. Isso conta como foi no meu fim de semana? É um segredo? Não conta, né? Isso conta o espetáculo que eu quero fazer a partir do meu fim de semana. E eu acho que é bom a gente ter isso na cabeça. A gente não consegue lembrar disso sempre, a gente se mistura com essa mentira, né? Eu gosto muito do Chico Felitti, não sei se todo mundo conhece, um jornalista que tem alguns podcasts interessantes. Ele fala assim, né, a rede social é um show, ele é um grande composto, não sei como que ele fala, de um jeito mais interessante, mas ele é um monte de mentira formado só por verdades. Então, assim, é verdade que eu fui nesse lugar? Eu não criei um cenário, mas dá para ver o que foi aquilo para mim? Não dá. Né? E eu só fiquei pensando uma coisa, só para deixar aí para vocês conversarem, que a gente já está encerrando o nosso tempo. Não tem nada, gente, nada mais cheio de tesão do que você chegar para alguém e falar: eu vou te contar um segredo. Tem alguma coisa melhor? Tem alguma coisa que faz mais elo entre duas pessoas? De você falar: você não sabe. Você foi escolhido. Amiga, você não sabe. Quando alguém me fala isso, eu só falo assim: é de alguém que eu conheço? Porque senão não tem graça. Eu preciso conhecer para que isso tenha esse sentido tão erótico na minha cabeça, né? Então, por que esse segredo ele tem essa intensidade de desejo? Só para colocar aí na mesa. Bom, agora eu espero que alguém conte algum segredo aqui para gente. Por favor. A gente não vai contar para ninguém, gente. Fica só entre a gente. Mas acho que é isso, né? A gente tinha se preparado para falar 1000 outras coisas, mas deixa. Menos tempo do que a gente... Os nossos episódios são todos assim. A gente sempre briga um pouco e não concorda. Isso é segredo, não é verdade. Mas todo mundo sabe. E a gente gostaria que vocês participassem e trouxessem questões para pensar junto com a gente. Quem quiser falar, a gente leva o microfone. Tá aberto a palavra. Você vai ser maquiada um pouco antes. Arrumar o cabelo e tal. Ouvindo vocês, eu fiquei... eu sou Tânia. Eu sou psiquiatra de formação e psicanalista de formação, não das mesmas orientações, mas eu acho que todo mundo está na mesma premissa do inconsciente, o que já é uma grande coisa nos tempos de hoje, né? Acreditar, ter fé no inconsciente, né? Nessa linha aí de que tudo é prescrito, tudo é consciente, tudo é receita. Não é, né? E sou sócia da Marielle também, né? Conheço ela e vi o podcast nascer, né?
Mas eu fiquei escutando vocês falarem e fiquei pensando... Livre associação, né? Vocês não são da mesma geração que eu, mas teve um livro, na época da minha graduação, que fez muito sucesso, que chama O Declínio do Homem Público, que é de um sociólogo chamado Richard Sennett. Quando ele vai dizendo exatamente isso, as personas públicas, como as personas das tragédias gregas, elas foram sofrendo um processo de mudança, né, que começou com o advento da tecnologia. Então, a gente tinha a persona, você tinha a sala da casa onde você recebia as pessoas e o espaço interno, ninguém entrava. Hoje em dia é conceito aberto, né? A pessoa chega e vê tudo da sua casa, né? Exatamente, né? Então, existiam códigos, existia a roupa de domingo quando você ia na missa. Tinha coisas que eram do âmbito íntimo e que pessoas dessas gerações se sentem até constrangidas em se expor. Mas vocês tocaram num ponto muito interessante, porque quando eu reli esse livro recentemente, pensei assim, será que com o advento das redes isso acabou? Né? Talvez é esse código das personas que pensam uma diferença entre o público e o privado formal, sim, mas a ficção daquilo que se expõe na rede, talvez eles tenham criado um arremedo do homem público. Né? Mas com um código diferente, que é eu preciso contar o meu romance pessoal, o meu romance, né, a minha, né, o que eu estou fingindo, para se tornar uma coisa pública. Né? Claro que isso tem efeitos culturais, tem efeitos na narrativa. Né? Mas eu super recomendo esse livro, ele é muito interessante e acho que ainda tem coisas da atualidade. E fiquei pensando, associei mais 2 pontos no que vocês estavam falando. Né? Tem um nó do recalque. Se a gente dividir entre recalque originário, né, primário e secundário, algumas dessas coisas podem se resolver, mas não dá para falar, né, e a Mari tocou nesse assunto, do que é o segredo, do que é o que se reprime e o que é a verdade. Né? Ou o melhor, né, o efeito de verdade, porque uma construção ela não é a verdade. A verdade nunca vai estar acessível. Mas o que numa análise faz efeito de verdade? E a construção tem a ver com isso, né? Se fizer esse efeito, está feito. Né? Disse a lacaniana que o real nunca a gente alcança. Aí. A verdade está um pouquinho nesse lado, né? Vamos ouvir mais 2. Sim. Quem vai falar? Tânia, bom, enquanto passa o microfone, quero agradecer a sua fala. E a gente estava discutindo, antes de começar o episódio, justamente uma fala do Christian Dunker, que é um psicanalista que está muito na mídia, né? Que ele fala que justamente essa esfera, essa questão do público e do privado, que está trazendo essa fetichização da psicanálise. A psicanálise está super na moda, super em alta, né? Todo mundo aqui hoje. Todo mundo aqui hoje, transformando isso em um produto. Mas justamente porque as pessoas estão muito sedentas de um espaço privado, de um espaço onde elas possam ter alguma intimidade. E muitas vezes nas relações pessoais as pessoas não estão tendo esse espaço e na relação com o analista espera-se que a pessoa possa tomar esse banho, né? Eu tinha um analista que falava: aqui é como se você estivesse tomando banho. Engraçado, né? Que meu analista falava isso. E ele falava: o bebê não tem vergonha de ficar peladinho na frente da mãe. Foi ele que foi meu paciente quando eu era criança, na verdade. Não queria te contar, mas é atemporal. Ele trocou você por ele. Quem é o próximo? Eu queria ouvir mais alguém antes da gente falar. Lá atrás também. Eu vou contar um segredo para vocês. Por vou contar favor. Um segredo. Por favor. Eu comentei aqui que eu estava me sentindo meio, quando cheguei, meio deslocado, porque vocês são, para mim, uma imagem de intelectualidade. Né? Então, vocês estudam, vocês têm os deuses. Então, eu acho isso incrível. E isso me afasta de vocês, no sentido de que, meu Deus, que medo que eu tenho dessa turma. Eles são muito mais inteligentes que eu. Gente, esse é meu pai, imagina. Esse é o segredo. E eu cheguei aqui, quando eu cheguei e vi essa mesa com essas velas, falei, gente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. É Umbanda?
Aí fui salvo, que alguém falou que era Baco, e a gente pesquisou rápido aqui na internet, que tem sua função para isso. Eu me senti extremamente inteligente de novo. Me senti parte do show. E eu queria deixar assim a pergunta muito, muito crua, assim, o quanto um segredo... vocês conseguem cheirar um segredo importante de um paciente? É uma coisa que vem com facilidade? Ou vocês têm pistas de segredos importantes de um abuso, sei lá o quê? Como é que é esse traçado até chegar nesse ponto? Mas só para entender a sua pergunta, um segredo real, do ponto de vista Segredo externo, real. uma coisa que aconteceu. Exatamente. Ela tinha levantado a mão lá. A gente responde um pouco de cada. Pode ser Umbanda também, né? Estamos aqui na área da religiosidade pagã. Essas oferendas, olha só. Boa noite. Eu queria ouvir um pouco... Se apresenta. Meu nome é Marina. Eu sou formada em estatística. Sou mãe de 4. Eu queria entender, assim... Eu fiquei pensando com a fala de vocês, se esse conceito de segredo, de público, privado, ele não é um pouco elitizado, inclusive num contexto de minorias, né? Porque algumas questões são muito visíveis, né? E, por mais que você queira, elas não ficam no privado, quando você se trata de minorias, num geral. Assim. Só uma coisa, Marina. Você pode dar algum exemplo, só para entender a sua pergunta um pouco melhor? Bom, por exemplo, eu sou mãe de uma criança com deficiência, né? É algo visível. Então, as pessoas já pressupõem muito sobre ele, sobre mim, pelo fato de ter uma deficiência. Então, eu acho que essas coisas ficam muito explícitas, né? Não é uma coisa assim que eu só falo e só lido com quem eu quero e como eu quero. As pessoas acabam sendo um pouco invasivas. Então, assim, não tem segredos. O público e o privado, eles são... Isso eu imagino que acontece muito com as pessoas LGBT, com as pessoas negras, pessoas de baixa renda. É algo que fica muito explícito, né? Então, assim, muita coisa desse público privado, desse segredo, sempre que é discutido, eu fico com esse desconforto de que isso é um privilégio, de certa forma. É isso que eu queria provocar aqui. Não sei se faz sentido, desculpa, gente. Não, muito Tudo obrigado. faz Muito sentido. interessante, Marina. Gostei muito da sua fala. Muito interessante. Eu fiquei lembrando que eu atendo, às vezes, algumas mães que perdem filho, né? Que vivem um luto de uma perda de filho. E eu morava numa cidade pequena, então, né, 70 mil habitantes, sabendo que aquela pessoa perdeu o filho. E ela não tem nenhum direito ao segredo. Segredo é um privilégio. A partir do momento que você rompe uma certa barreira, você fica exposta em carne viva, né? Os ossos expostos. E você tem que lidar com isso. E você tem até... Eu percebo, às vezes, que essas mães têm até que consolar as pessoas, dizer, não, tá tudo bem, eu sobrevivi, eu dei conta disso. Porque as pessoas invadem, sem se dar conta, de uma maneira absolutamente violenta a privacidade de uma pessoa que está exposta de alguma maneira. Então, achei interessantíssima essa sua observação. Para mim faz muito sentido. Para começar a rodada, eu vou começar também respondendo. É Marina, né? Ou Maria? Marina. Isso que a Marina traz é muito interessante, porque eu acho que quem sofre, Marina, a agressão estrutural, no caso, hoje em dia a gente chama, como a gente chama de capacitismo, ou de racismo, ou de homofobia, ou de transfobia, ou as outras agressões estruturais que estão sendo mais evidenciadas, reveladas pelo processo cultural de hoje. Quem está no papel de sofrer essa agressão sente que não tem o privilégio do segredo. Mas para todas as outras pessoas que não estão participadas, isso é negado, denegado em termos analíticos como uma operação inconsciente, como se não existisse. Então aí eu acho que é como se não fosse verdade.
Eu acho que essa outra característica da cultura hoje, os identitarismos, muita gente bate muito nos identitarismos no sentido de que eles estão contra o que seria o universal do humano, um projeto nosso de alcançar o universal, da gente não ficar se dividindo em pequenos grupos identitários, mas o identitarismo, eu acho que ele vem a expor segredos de agressão, que quem sofre sabe muito bem do que se trata, mas quem perpetra não tem a menor ideia de que isso está acontecendo. Então tem alguma coisa a ver com esse tema do segredo, mas às vezes em nível consciente, às vezes muito em nível inconsciente. Você esbarrar com o identitarismo de alguém, às vezes é uma primeira chance que você tem de perceber que você é violento, ou é violenta. Então, acho que depende de qual ponto de vista você está adotando para dizer isso, né? E quem fica mais protegido é quem supõe que a sua identidade é universal, digamos. Que hoje em dia é o homem, hétero, branco, cis, etc., etc., que a gente supõe que existe uma universalidade na nossa existência e que os outros que são os diferentes. O Fanon fala bastante disso, né? Que você pensa muito a negritude, você pensa muito a identidade de quem é violentado, você nunca pensa a branquitude. Isso está mudando aos poucos, quando a gente fala de Faria Limer, quando começa a tirar sarro assim, de como é que é. Tem aquele personagem do cara que era do Hermes e Renato agora, que ele faz Jorginho. O Jorginho, todo. Isso é a branquitude. É como se fosse uma caricatura para você desvelar, revelar, né? E incluir quem se supõe universal. Mas eu acho que muda muito o ponto de vista. Quem está sofrendo com a falta de segredo e quem está cometendo a ação agressiva sem se dar conta, isso fica num segredo. Agora, psicanaliticamente, a gente falaria melhor que isso fica negado, que isso fica ocultado em níveis mais profundos até da ação, não é? É que muitas vezes também a pessoa parte do que ela está vendo, né? Então, assim, é o que ou não está vendo, né? Às vezes é o que ela está vendo, mas às vezes o que bate aqui é totalmente o oposto do que está. Então, assim, o segredo não é o segredo. Você entende? Eu acho que é um pouco esse o ponto. O paradoxo é que pode estar na cara, mas ainda assim você conseguir não enxergar. É uma questão até de negação das percepções, não, mas eu fui super amável com aquela pessoa e quando você vai ver o texto assim, da conversa, houve uma violência muito grande, a pessoa sequer se dá conta, nem de longe. Né? Para mim, o autor que melhor expõe essa hipocrisia é Machado de Assis. Né? Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando ele fala se bela porque coxa, se coxa porque bela, ele está trazendo a síntese dessa violência e eu acho que caberia uma conversa sobre isso e é muito interessante. Sobre o que trouxe a Tânia também do público e do privado e do íntimo, a primeira vez que eu ouvi isso foi um pouco o Dunker falar no canal de YouTube dele, que ele virou uma assinatura vocal dele, YouTube, que ele fala, alguém pergunta para ele, então diluiu, o público diluiu no privado, o privado diluiu no público, e não existe mais essa necessidade. Só que ele diz assim, não é bem assim, porque ele estava respondendo ataques que ele sofreu daquele podcast que ele tinha com a Tati Bernardi. Deixa eu só fazer um parênteses, não sei se todo mundo sabe, o Christian Dunker é um professor de psicologia da USP, uma pessoa de outra geração da gente, né? Tem uns 60 e tantos anos, ele é uma pessoa bem conceituada, lacaniano, e aí ele começou a fazer vídeo no YouTube, ele chama de YouTube. E ele foi uma pessoa, ele é um dos poucos psicanalistas que falam muito na mídia, né? Ele tem vídeo, aí ele fez bastante coisa com a Tati Bernardi, que é uma colunista da Folha, que não é psicanalista, e ele passou a ter muita crítica sobre essa exposição que ele fazia da psicanálise. Ele é uma pessoa extremamente séria, competente, mas começou a sofrer muita crítica, principalmente por se aliar a Tati Bernardi, que não é da psicanálise, enfim, acho uma bobagem. Mas continue. E a Tati Bernardi, ela é um bom exemplo também para a gente falar disso, porque ela já veio a público dizer de algo privado dela. Ela fala assim, eu adoro contar os segredos onde eu me dou mal. Eu tenho um prazer enorme de narrar uma história onde eu me ferro de alguma maneira. Isso não é material íntimo, ela já expôs como público. E eles lançaram esse podcast, ou programa, que chama... como é que é?
desculpe o transtorno, em que pessoas mandavam para ele sintomas estranhos e eles comentavam a estranheza desse sintoma. E daí eles foram assim, receberam uma porrada da opinião pública, dizendo: vocês estão fazendo isso, estão fazendo pouco do sofrimento das pessoas, isso é peça de entretenimento, isso é privado, não era para ser público. E ele argumenta isso dizendo: não, eu tenho um livro, aliás, lançado sobre isso, eu penso nisso. Quem mandou essa pergunta para ser discutida? Quem, sei lá, escreveu: eu tenho dificuldade de fazer xixi fora da minha casa. Comentem aí. Esse material, supõe ele, não vem de um lugar íntimo. Essa pergunta vem de um lugar do teatro do privado. A pessoa preparou aquele material porque ela sabia, aliás, desejava, que o material fosse escolhido como material discutido dentro do programa, mesmo que anonimamente. Então ele diz, esse teatro do privado a gente não deve demonizá-lo também, porque ele tem o poder de fazer com que as pessoas não se sintam sozinhas. Nesse teatro do privado existe um lugar de contra-identificações, porque uma das maiores dores de você sofrer psiquicamente é um sentimento de dizer assim, sou só eu no mundo inteiro que passo por isso. E quando circulam esses personagens, esse enredo do teatro do privado, existe uma malemolência assim, do tecido social e da crítica inconsciente, superegóica que a gente tem a respeito dessas questões. Então, é nesse terreno do teatro do privado que acontece boa parte de uma democratização de ideias, da possibilidade de identificações e desidentificações que trazem alívio para a pessoa que pergunta. A pessoa não está colocando lá o seu corpo íntimo. Essa pergunta, por mais que pareça íntima, vem de uma diferenciação que ele faz do íntimo, que é o teatro do privado. Então, ele fala, quem ataca o programa dessa maneira não está pensando com 3 categorias. Vida pública, vida privada, vida íntima. Só está pensando num reducionismo de vida privada e vida pública. É muito interessante a maneira que ele articula isso, né? E eu acho que ele se defende falando, eu não estou aqui trazendo a público um caso de um paciente que falou isso em análise, não é isso. É alguém que manda, a pessoa mandou, ela sabe para onde isso está indo. Isso leva para o Maurício, que trouxe o segredo dele, de que ele se sente menos culto ou menos intelectualizado, sei lá. Então, o grande segredo é que todos nós sentimos isso, né? Em vários níveis. E ele fala disso também, que é essa síndrome do impostor, né? E em algum nível, todos nós somos impostores. A gente está fingindo aqui que a gente sabe alguma coisa e está conversando com vocês. A gente também não sabia quem era Dionísio Baco. A gente foi estudar essa semana para falar aqui. Então. A gente sai correndo. Então, o seu segredo é um segredo que nós também temos, nós todos. Mas a sua pergunta sobre se a gente percebe o segredo de um paciente na sessão, eu acho que o que mais é perceptível é que a pessoa não está falando sobre alguma coisa. Você não sabe o que é, mas você vê a defesa em operação. Então, ela fala bobagem, faz uma sessão que não faz nenhum sentido, fica falando bobrinha, tá à toa. Aí você sabe que você está diante de uma muralha, né? E uma muralha defende alguma coisa. Não dá muito para saber exatamente o que é, mas você sabe que a pessoa está defendendo alguma coisa. E aí, a partir da estrutura que ela mostra, né? Eu me lembro de um paciente que eu atendi há muito tempo atrás, que era uma pessoa muito persecutória, falava muito das sensações de ficar com muito ódio, muita raiva e tal. Em algum momento ele falou que, sei lá, que alguém mandou matar alguém, também não sei se é verdade. Mas, enfim, quando você consegue ter algum tipo de indício pela estrutura que aquela pessoa tem. E a notícia que você tem é que você está só caminhando como um guarda fora do muro do castelo. Então, a gente tem muito essa notícia pela resistência que o paciente traz. O Pedro falou isso um pouco, né? O paciente fala, já está na hora, acho que não dá tempo. Aí começa a enrolar, falar groselha, qualquer coisa. Assim. Então, aí você sabe, normalmente, que tem alguma coisa que não está sendo dita. O psicanalista, na verdade, é uma criatura treinada para, quando o paciente fala, olha, está aqui, ele olha para cá, né? Ele olha para outra direção. Então, a gente intui que está em outra direção e fala, mas e aquilo ali? Será? Não, vamos voltar. E vai fazendo essa
Mas eu contei todo esse sonho, você não vai falar do meu sonho? Você vai falar dessa outra coisinha aqui que eu... isso me um interessou. negocinho. Esse livro aqui é um livro que saiu recentemente, é um escritor inglês. Ele chama de censura russa. Eu não sabia essa expressão, mas isso aconteceu no Brasil. Vou traduzir isso para o nosso Brasil. Na época da ditadura, a Folha de São Paulo colocava receitas de bolo no lugar do que tinha sido censurado. Então, o censor ia lá, ele tirava uma parte da notícia, e a Folha, para mostrar que aquilo tinha sido censurado, ela inseria no meio do texto uma parte de receita. Eu acho que essa é uma boa metáfora para a gente saber quando o paciente está fazendo isso. Ele insere uma coisa que não faz nenhum sentido, que é uma bobagem qualquer, e que fica claro que aquilo está servindo para esconder alguma coisa. Engambelando. Ele está engambelando. Mas ele não sabe, e nós, pessoas muito treinadas, farejamos isso. Nós sempre sabemos. E a gente se acha o máximo, mas a gente erra muito e dá muito fora. Mas isso a gente não conta. É segredo. Essa parte clínica é muito interessante, né? Porque tem umas dinâmicas de segredo, que você sente que a pessoa está tentando te contar alguma coisa. E daí tem o tato, que acho que não tem como ler sobre o tato clínico, né? Você vai meio que aprendendo só por fracassos mesmo, assim. Toda vez que você erra, seu tato melhora. Ou não, se você quiser proteger demais seu orgulho, seu tato nunca melhora. Mas tem umas situações de segredo que você vê, a pessoa está querendo me contar, então eu ajudo ela. Você conseguiria contar um pouco mais? Como é que... Mas tem umas outras situações que são tão curiosas que se coloca a ideia de um segredo na atmosfera clínica. Só que, digamos, tem um paciente que quer te testar para ver se você vai arrombar a porta à força. Que a questão nem é o segredo, principalmente, é só se você vai forçar. Outro paciente quer só saber se você ficou seduzido pela ideia de que tem um segredo. De que, será que essa pessoa ficou mais interessada em mim porque eu tenho um segredo? É todo um jogo. Tem análises que acontecem por anos em torno de um segredo que nunca se revela. E que a pessoa vai embora e você não fica sabendo. Fica só como se fosse a história da Sherazade, que fica contando e não tem a hora da catarse, da revelação. Mas, e é frustrante isso, porque a gente gosta de um segredo cabeludo. O paciente pode ter um gozo inconsciente de te frustrar a respeito de não saber dele. Isso é tão comum. E aí mas a gente assim, analisa é da ordem isso. do dia a dia esse tipo de coisa. Mas, de novo, do ponto de vista clínico, não nos interessa, não porque a gente não está interessado, mas é porque não interessa para o processo analítico do paciente o segredo em si do ponto de vista externo. Né? Porque a pessoa pode falar, vou te falar um negócio. Nossa, faz anos que eu quero te falar, mas não falo. Aí a pessoa fala, você fala, hã? Ih? Isso não mudou nada, porque não é isso que interessa, não é a coisa em si. Você passou na sociedade, e daí? Tipo, né? E às vezes o analista descobre um negócio e você fala, hã? Por exemplo, eu tive um analista que descobriu que quando eu nasci, ele virou para mim do nada e falou, quando você nasceu, você teve sofrimento fetal, eu descobri isso pelas coisas que você fala. E é verdade, eu tive uma hipóxia, fui perguntar para minha mãe, mas e daí? Que diferença? Não tem efeito real, que como diferença falou a faz não tem a efeito. pessoa falar que eu descobri o segredo? Ele achou que estava abafando. Posso falar, tadinho, o fofo. Mas assim, tá. Concretamente, realmente, ele deu uma grande... Eu acho que o grande segredo que o analista revela para o paciente, né, ou que se constrói junto... eu não sei quem falou isso, mas para mim me ajudou a pensar. Eu não sei se é o Ogden, que é um analista inglês, que ele fala que a interpretação do psicanalista é revelar a arquitetura da fantasia. Eu sei que isso fica difícil, mas vou falar de novo. Revelar a arquitetura da fantasia. Que bonito. Então, eu acho que esse é o segredo que mais transforma. Não é o que aconteceu, o que você fez, ou o que você sofreu. É quando o analista consegue te falar mais ou menos assim, olha, me parece que nessa situação você faz assim. Eu acho que isso é o que é mais transformador na análise. Um padrão. Um padrão. É isso que é revelar a arquitetura da fantasia. Toda vez que sua mãe, seu vizinho, seu filho, seu pai, seu colega de trabalho faz você se sentir desse jeito, você reage assim. Eu acho que esse é o tipo do segredo que mais transforma. E isso não tem nada a ver com o que aconteceu. São os modus operandi do nosso inconsciente.
por isso que a gente ficou nessa história aqui de que segredo que nos interessa, né? Não é o real mesmo. Na análise é um segredo que também, se você contar para alguém assim, te contar um segredo, às vezes acontece isso, né? Você fala, eu descobri um negócio na minha análise, aí você conta para o seu amigo, ele fala, hã? Não faz sentido fora daquele ambiente, daquela construção, né? Alô? Voltou. A volta... Oi? A volta que a gente deu um pouco de assunto também me faz pensar, assim, principalmente, de novo, voltando para a coisa do espaço público, privado, teatro privado íntimo, faz pensar qual é o estatuto desse lugar aqui que a gente está conversando hoje, não é? A gente está... Em qual desses níveis? Eu fico pensando... Eu acho que a gente está contando particularidades da nossa vida, da nossa análise. Eu não acho que a gente está no espaço íntimo. Eu acho que a gente está mais ou menos no espaço público, porque a gente aqui vai estar no Spotify daqui a pouco. Mas o Spotify não é público. O Spotify, você tem que pagar um tanto por mês e você tem que pagar para ter internet. Então, tem uma certa elitização desse espaço onde a gente está conversando. Só que o que a gente está expondo, por mais íntimo que possa parecer, eu gosto de pensar que o que a gente fala aqui, por mais para dentro que soe, é mais no sentido de algo que o íntimo está alimentando, uma dramaturgia do privado. É um teatro que a gente faz com o nosso privado, mas não é o íntimo. E o privado, o teatro do privado, ele fica mais interessante e mais rico quanto mais ele consegue ser impregnado pelo íntimo que não é falado e que sustenta todas essas coisas que a gente está conversando. Uma tentativa de fazer esse podcast, eu estou sendo metalinguístico agora, eu sei, mas seria assim a ideia de você conseguir dar um passo para dentro em direção ao íntimo, mas sem tocá-lo, porque se a gente de fato revelar o íntimo, vira uma coisa assim... obscena. É meio pornográfico quando chega no íntimo. Por mais que pareça muito segredo, muito para dentro da vida, acho que toca como esse elemento. Tanto é que às vezes você vai conversar num lugar, a pessoa levanta a mão e expõe uma coisa assim... Aí você fala, não, peraí, não era bem daí você tem que meio que, sei lá, sambar um pouco com aquela situação... contornar, isso, talvez você deva se referir à sua análise e tal, se você... A gente tenta um pouco fazer uma contingência, um manejo ali também de... Isso acontece, né? Tem um texto, não sei se é da Maria Rita Kel, que chama Loucos de Plateia, dela vai categorizando... Não estou dizendo que vocês são loucos de plateia também, mas... Acho que é do Antônio Prata. Antônio o Prata? louco da palestra. São várias categorias, assim, de como as pessoas... se expõe quando a gente fala dessas violências estruturais também, que a gente estava falando em torno da pergunta da Marina. É muito comum que bata, um amigo me falou outro dia esse termo, a síndrome do branco salvador. Então começa um tema relacionado a violências estruturais e fala assim, não, porque eu já fiz isso, eu já fui uma pessoa péssima, começa uma confissão de todos os crimes perpetrados, né? Então, eu acho interessante pensar assim, onde é que se situa um evento como o nosso essa noite, que espaço que ele está. Essa que é uma área de pesquisa das mais interessantes, pelo menos para mim, é uma coisa que me anima muito tentar investigar isso, né? Porque tem uma vitalidade, não é só um blá 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 de discurso público, então tem uma mediação muito fina de encontrar o que vai estar ali naquela fronteira, né, entre o privado e o íntimo, eu acho. Não sei se conseguimos ou não. A gente vai abrir mais... Gente, vamos encerrar para a gente conversar, beber, tá bom? Estamos disponíveis, a gente conta os segredos de um a um, tá? E a gente queria convidar vocês para depois comer bolo, comemorar juntos 2 anos de podcast e obrigada. A gente trouxe um bolo, tá, gente? Então... Mas pode continuar bebendo, não vamos agora bolo, senão todo mundo vai embora, tá? Valeu. Obrigada, gente. Passou muito rápido.